Oi, gente. Então, ultimamente a energia tá densa, né? Tá meio difícil. Parece que tá todo mundo, né? Passando por uma faxina profunda, passando por um momento diferente. Também passei, né? Também tenho passado, também tenho recalculado a minha rota, reorganizando os meus passos. Vocês devem ter percebido. As publicações ficaram um pouco mais distantes. Algumas vezes eu falhei por aqui nas postagens. Porque bateu aquele cansaço, sabe? Aquele cansaço que não é do corpo, mas é do espírito, é da alma. Parece que a gente precisa ficar quietinho, porque parece que tem alguma coisa dentro da gente se remodelando, se transformando, se desafiando, né? Soltando os velhos padrões. Talvez essa energia de outono, a proximidade de Yuli, que faz a gente morrer e renascer. E principalmente Yuli, que pra mim é tão importante, né? Mas eu percebo que não é só comigo, né? Eu tenho percebido pelo que chega para mim nos atendimentos, pelas conversas com os meus amigos, pelo olhar para o lado, que tá todo mundo enfrentando alguma coisa, né? É uma energia de limpeza, de recomeço, de transformação muito grande no todo, né? No universo. A gente olha para caminhando na rua, no ônibus, enfim, às vezes eu olho para as pessoas e é como se os olhares delas estivessem mostrando corações tão inquietos, né? São os olhos cansadinhos, às vezes meio vagos, e a gente olha e percebe assim, tem alguma coisa aí, né? Transformações profundas estão acontecendo, mesmo que ainda silenciosas, mesmo que a gente ainda não tenha se dado conta, né? Do que é isso, do que está acontecendo. É natural que a gente se sinta um pouco perdido no meio desse processo todo. É natural que a gente se sinta ansioso no meio desse processo todo. É natural que a gente sinta vontade de se recolher um pouco mais no meio desse processo todo. Porque às vezes a gente se sente, né, no olho de um furacão. É perda de ente querido, é problema financeiro, é problema profissional, é coração apertado, é às vezes tudo junto e misturado. E às vezes a gente fica desesperado tentando encontrar onde é que tá o chão, né? Onde é que o que estava acontecendo, quem a gente era antes de tudo isso se moldar e acontecer, e antes da gente ser puxado para esse grande vendaval que a vida faz com a gente de vez em quando. Mas eu sempre penso que no meio dessa bagunça energética sempre existe uma transformação que faz a gente respirar melhor, que faz a gente lembrar que tudo isso também é cura, né? Tudo isso faz parte de um processo de cura, mesmo que quando a gente está no meio disso tudo, mesmo que quando está tudo tão bagunçado, às vezes a gente não entenda, né? Às vezes a gente para, se questiona, duvida, tem medo, tem raiva, tem aquela vontade de ficar debaixo da coberta, assim, esperando que tudo isso passe, né? Torcendo para que quando a gente acordar, nada disso que estava acontecendo esteja acontecendo, mas nem sempre é assim, né? Porque cura não é leve e nem sempre ela é bonita, né? Ela é muito bonita quando a gente vem, fala, é fantasia, mas a verdade é que ela não é tão bonita assim. Ela vem com desconforto, ela vem com caos, ela vem com portas se fechando, ela vem com aquele adeus que a gente não queria dar, ela vem com medo, ela vem com a incerteza do dia de amanhã. É verdade que vem à tona que a gente não queria que viesse, enfim. É difícil, né? Mas a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer no meio desses dias bagunçados, às vezes é um bom chazinho, né? Para ajudar a superar, a enfrentar o peso desses dias. Às vezes a gente não tem que lutar contra isso, às vezes a gente não tem que ser forte o tempo todo. Não é assim. Mas a gente tem que se acolher, a gente tem que se escutar, né? E às vezes parar no meio disso tudo que é difícil, muito difícil, e se perguntar, né? O que essa fase está tentando me mostrar? O que eu preciso deixar para trás? O que está nascendo dentro de mim? Principalmente agora,
eu sempre puxo muito, né, pro meu lado, assim, pra dentro da minha fé, pra dentro das coisas que eu acredito. Mas principalmente agora que a gente tá se aproximando tanto do solstício de inverno, que é o nascimento do sol, né, que é o nascimento da vida, que é a promessa de uma vida nova. Então é sempre tão importante, saindo do outono, que é o desprendimento, que é o deixar morrer, né? A gente passou pra nós pelo Soen, enfim, que a gente se liberta de tanta coisa. Então, todo esse meu devaneio aqui, toda essa minha confissão, né? Acho que essa troca de momentos é para lembrar que é no meio do caos que normalmente a gente encontra força, né? Às vezes é nos momentos mais difíceis. Eu lembro que uma das últimas conversas que eu tive com a minha mãe antes dela falecer, ela me disse que eu era forte. Eu disse pra ela que eu não era forte e ela me disse que eu era forte. E eu achei que ela estava falando aquilo, tipo, pra me consolar. E foi um momento bem difícil, né? Perder alguém que a gente ama é sempre muito difícil. Mas eu descobri que eu era forte, que eu era muito forte, muito mais forte do que eu sequer podia imaginar. Então, às vezes, no meio do caos, no meio do vendaval, quando parece que a gente perde o chão, a gente descobre que a gente é muito forte. Às vezes é no meio da dor que a gente encontra a semente da liberdade, da força, da nossa essência. Parece que eu tô romantizando, né? Mas não tô. É difícil pra caramba, mas a gente às vezes consegue se reencontrar. E às vezes é tudo quando parece que tudo tá desmoronando, que a nossa alma encontra asas ou um espaço para florescer. É difícil, eu sei que é um momento planetário bem complicado, é um momento que tá tudo denso, que tá tudo difícil, mas confie no processo. Eu aprendi a confiar no processo e a vida tem me carregado no colo muitas vezes quando eu acho que eu não vou conseguir. Aliás, quando eu tenho certeza que eu não consigo andar. Seja os amigos me dando colo, seja alguma situação que se materializa, enfim. A gente aprende que a gente não tá sozinho, mas não tá mesmo sozinho. Tem sempre uma força maior nos guiando, nos ajudando e nos auxiliando. E a gente vai atravessar essa ponte, cada um no seu ritmo, né? Mas sempre na mesma direção, né? Na direção da gente conseguir ser verdadeiramente quem nós somos. Quando a gente abraça os ventos da mudança, quando a gente aprende a dançar com eles, quando a gente aceita o caos, para de brigar com ele, entende que dói e que tá doendo e aceita que tá doendo, a gente consegue encontrar a força, a gente consegue encontrar a própria luz e consegue sair disso, né? Então, para hoje, chazinho de camomila para ajudar a gente a deixar o coração mais quentinho e que a gente esteja preparado para renascer agora no solstício de inverno e que ele seja brilhante, cheio de luz para todos nós.